Porque dentro da fisioterapia respiratória existe um grupo de pessoas que falam que o Respiron funciona, outro grupo fala que o Respiron não funciona. Eu mesmo tenho as minhas críticas em relação ao Respiron, tá? No geral, eu não utilizo o Respiron com os meus pacientes. No geral, não. Mas ele é um dispositivo que já existe no mercado, já faz bastante tempo já, né? Então, fim da década de 80, início da década de... Aliás, fim da década de 70, início da década de 80, o Respiron já estava no mercado. E ele é comercializado de uma forma legal, né? Não existe nenhuma ilegalidade na comercialização do Respiron, de modo que não tem como a gente afirmar que ele vai fazer mal para alguma pessoa. Não tem como ter essa afirmação. Mas eu tenho as minhas ressalvas quanto ao aparelho. Isso realmente tenho. Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo, sabe que eu tenho essas ressalvas, principalmente quando a gente fala no uso do Respiron no paciente com doença pulmonar crônica, principalmente nesse grupo de pacientes. Existe o benefício do Respiron para algumas pessoas? Existe. Tá? A gente vê alguns artigos aí que apresenta o benefício do Respiron, principalmente quando o Respiron é utilizado associado a manobras de compressão e descompressão. Tá? A gente vê o benefício do aparelho quando associado a essas técnicas. Mas o aparelho, ele, por ser dependente de fluxo, ele traz algumas limitações, na minha opinião. Tá? E o que eu vou expor é a minha opinião. E é claro que se vocês forem ver, né, nos inúmeros materiais que a gente encontra aqui no YouTube, existem pessoas que têm uma opinião contrária. Isso não tem problema nenhum de apresentarem essas opiniões contrárias. A gente evolui em cima das diferenças e das adversidades aí que a gente encontra. Tá? Esse que é o processo de evolução. Mas voltando aqui para esse comentário, né? O primeiro ponto, ele coloca assim: acho que muitas pessoas acreditam que o Respiron não funciona pelo fato de ser demorado a evolução. Quando a gente fala num grupo de profissionais que dizem que o Respiron não funciona, não está necessariamente voltado a isso. Está voltado em alguns aspectos que eu vou falar para vocês. Tá? Então, o aparelho é esse daqui. Tá? Os aspectos que servem como argumento para os profissionais que falam que o Respiron não funciona é isso daqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, aqui eu elevei as 3 bolinhas, eu exerci um nível de carga. Tá? Exerci um nível de carga no aparelho. Agora, eu exerci um nível menor de carga. Né? Isso é meio que óbvio. Eu levei as 3 bolinhas, foi uma carga maior. Eu levei uma bolinha só, foi uma carga menor. Percebam que ao elevar as 3 bolinhas, eu empreguei uma força maior. Ao elevar uma única bolinha, eu empreguei uma força menor. Isso traz a característica para o aparelho de alinearidade. Então, não tem uma carga linear que você consegue prescrever com exatidão. Ao longo dos exercícios com o Respiron, ele apresenta essa flutuação de carga. Isso, tecnicamente, ele não é benéfico para a perspectiva de ganho de força. Tecnicamente, não é benéfico. Então, isso é um posicionamento de algumas pessoas que são contrárias ao uso do Respiron. Agora, conforme o espectador colocou aqui, Respiron não funciona pelo fato de ser demorado a evolução. Existem artigos que eles apresentam essa melhora com o Respiron algo em torno de 6 semanas. Então, não é um tempo muito grande. Não é um tempo muito grande para o uso do Respiron.
eu acredito que é um tempo aceitável. Agora, o que você precisa saber? O que você precisa entender? É um negócio, algo que a gente na fisioterapia respiratória bate muito na tecla, que é a individualidade do exercício, prescrição individualizada, tá? Então, quer queira, quer não, realmente na minha visão, eu não vejo a indicação do respirão para a maioria das pessoas. Quem seriam as pessoas que não teriam a indicação do respirão, ao meu ver? Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com asma, ou pessoas que têm o tórax arredondado, tá? Eu não vejo a indicação do recurso nesse grupo de pessoas. Por quê? Como ele é um aparelho dependente de fluxo, então bem aqui, nessa primeira coluna que tem a molinha da graduação, tá? Então aqui ela está numa menor graduação, aqui ela está numa graduação máxima. Essa bolinha aqui é o que vai regular a carga do aparelho, tá? Agora, como que essa bolinha regula a carga do aparelho? Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Ela regula a carga do aparelho mediante restrição de fluxo. Então, eu aumentei a carga aqui, eu restringi o fluxo de ar para o paciente. Logo, o paciente precisa exercer maior tração do músculo inspiratório para elevar as bolinhas. Deixa eu colocar num nível aqui um pouco mais alto. Eu estou fazendo sem o clipe nasal por enquanto, tá? Já que a gente vai entrar no aspecto aí do clipe nasal. Dá uma olhada aqui, ó. Agora eu vou voltar para a carga mais baixo. Dá uma olhada aqui de novo. Voltando para a carga um pouco mais alta. Dá uma olhada aqui. Concorda comigo que eu tive uma elevação um pouco maior do ombro do que na carga menor? Voltando para a carga menor. Indo para a carga maior. Eu levei uma bolinha na carga maior. Eu levei uma bolinha na carga menor. O que diferenciou a execução do respirão entre a carga maior e a carga menor? A progressão do meu ombro, a elevação do meu ombro. O que isso significa? Quanto mais eu recruto essa elevação do ombro, mais eu estou utilizando o músculo acessório da respiração. Quanto mais eu utilizo o músculo acessório da respiração, maior o tempo de melhora. Quanto menos mobilidade articular, mobilidade das costelas eu tenho, maior o tempo de melhora. Estão percebendo o que eu falo sobre a individualidade do tratamento de fisioterapia? Hoje uma coisa que me entristece, sabe, é que as pessoas colocam a fisioterapia tudo num bolo só. Então, geralmente, muita gente me envia pergunta aqui, posso usar tal recurso, posso usar o respirão em tal situação? Posso usar o respirão em determinada situação? Pode. Pode. É recomendável? Já eu não consigo falar até que ponto isso é recomendável. A gente acaba passando algumas orientações gerais aqui no YouTube, mas a gente não consegue entrar na individualidade do tratamento. Ali no serviço que eu ofereço através do clube de membros, aí sim a gente consegue entrar numa individualidade, mas aqui não. É claro que daí as pessoas que adquirem o respirão por conta própria, para ir aprendendo, para ir desenvolvendo, cabe a pesquisa, seja no meu canal ou canal de outras pessoas, para você ir meio que aprendendo a como, termo que eu uso, é como maximizar a sua melhora com o recurso, tá? E entender até que ponto vale a pena você investir no recurso. Então, é esse aspecto. Então, é demorado? Depende. Em algumas situações, principalmente quando você não está utilizando o recurso de forma adequada, vai ser muito demorado ou nunca
você vai conseguir chegar nessa melhora, tá? E lembrando também que artigos que a gente vê a melhora do Respiron, eles são artigos que mostram o uso do Respiron associado a situações como, por exemplo, manobra de compressão e descompressão.